Olá, um abraço carinhoso para todos vocês que nos recebem aí na sua casa para mais um dia de conversa, de reflexão, de debate aqui no Cabeça para Cima. Sempre muito bom estar com vocês, sempre muito bom receber o carinho de vocês. Cabeça para Cima, como toda a programação da Boas Novas, você pode assistir, pode participar pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Já sabe, né? Também pelo site você pode nos assistir, não só na sua casa, no seu computador, mas a gente vai pertinho de você, onde quer que você esteja, em qualquer lugar do mundo, pelo seu tablet, pelo seu smartphone. Não fazemos isso sozinhos. Poder estar com você onde você está é uma conquista, é um avanço. E isso só é permitido porque temos um exército de pessoas que nos acompanham o tempo todo, que ora pela Boas Novas, que contribui para que a Boas Novas possa atingir seus objetivos, possa alcançar as suas metas. Nosso registro diário, a nossa gratidão a você, querido semeador de Boas Novas, que está sempre conosco, que está sempre atento, que nos faz ter a tranquilidade de poder caminhar a cada dia. Sabermos que estamos sob a cobertura de Deus, através também do seu coração e da sua contribuição. Que Deus abençoe você, que mantenha essa chama acesa no seu coração, para que você saiba sempre, nunca perca a visão de que quando você semeia aqui, você está sendo um embaixador de Cristo, você está sendo um missionário, você está levando as boas novas de Cristo a todo mundo, cumprindo, portanto, a grande comissão que o próprio Senhor determinou para cada um de nós. Você que ainda não é um semeador, tem sido abençoado com a programação da Boas Novas, não fica com essa bênção só para você, não. Vem compartilhar, vem permitir que todas as outras pessoas sejam abençoadas também. Seja um semeador. Liga 2126-6300 ou entra no nosso site e vem se alistar ao grande exército de semeadores de Boas Novas. A Bíblia nos diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as Boas Novas de Cristo. Vem ser um semeador, vem fazer parte desse exército. 2126-6300 ou www.boasnovas.tv. É interessante porque as pessoas que não são cristãs, elas são céticas, muito céticas até. E elas têm muita dificuldade de acreditar em fim dos tempos. Mas os sinais desses tempos ou desse fim dos tempos, eles estão aí para quem quiser enxergá-los. Enxergá-los pela fé, pelo conhecimento. A Bíblia, no livro de Daniel, ela nos dá um relato sobre esses tempos. E no Cabeça para Cima de hoje, nós queremos conversar com você sobre a perspectiva do profeta Daniel sobre os últimos dias. Começamos pelo nosso informativo e olha, tem um time muito especial que reencontra você já já, depois do informativo. O Apocalipse é, em verdade, a revelação dada por Cristo que abre o entendimento para todos os demais livros da Bíblia. Porém, como trata de profecias, ele revela de uma forma especial as profecias do livro de Daniel. Podemos dizer que enquanto Daniel é a profecia, Apocalipse é a revelação. A história do livro do profeta Daniel conta que o rei Nabucodonosor teve um sonho que o perturbou, mas ao acordar não se lembrava dele. Então consultou os seus magos e astrólogos, pedindo a eles que lhe dissessem qual foi o sonho. Os magos disseram que não podiam contar. Enfurecido, o rei decidiu matar todos os sábios. Todavia, havia entre eles um homem temente a Deus chamado Daniel. Ele orou a Deus e o Senhor deu a Daniel o sonho do rei e a interpretação. Daniel disse ao rei que por meio do seu sonho, Deus lhe havia revelado o que iria acontecer nos últimos dias. Ele havia visto uma grande estátua e a aparência dela era terrível. A revelação mostra que nesses dias não haveriam tempos fáceis de bonança e prosperidade, mas tempos difíceis, como guerras, fomes, catástrofes, crises políticas e sociais, que os jornais e televisão relatam diariamente, mostrando que os tempos atuais correspondem exatamente à descrição da aparência da estátua dada na profecia. É isso aí.
Vocês viram o informativo, a gente ouve as notícias, né, no dia a dia. E quem conhece a palavra de Deus não tem como negar de que o que a gente ouve faz referência e nos dá a certeza de que vivemos os últimos dias, estamos no fim dos tempos. Mas no Cabeça para Cima de hoje, nós vamos conversar com você sobre esses tempos, sob uma perspectiva específica. Hoje, o profeta Daniel, na perspectiva dos últimos dias. E para conversar sobre esse tema, um time muito especial aqui conosco. Claro, não poderia faltar, pastor Edinaldo Carvalho, ele que você já conhece, é pastor, membro na Assembleia de Deus aqui em Madureira, no Rio de Janeiro, é também palestrante de escatologia. Obrigadíssima, pastor, por estar aqui com a gente. Muito obrigado, querida irmã Celeste. Uma alegria estar aqui nesta casa atalaia do Evangelho do Senhor Jesus nesses dias, e que são os últimos dias. Quero saudar a você que está na expectativa deste programa profético e revelador. Quero dar um beijinho à minha querida Glorinha, né? E saudar a todos que estejam esperando a volta de Jesus. Tenho certeza absoluta de que este programa, com o auxílio do Espírito Santo, irá elucidar alguma coisa do livro do profeta Daniel, mostrando o paralelo dos eventos da profecia recebida há quase 25 séculos atrás e os dias que hoje vivemos, né? Mostrando que existe uma ligação que não se pode negar, irrefutável, mostrando a fidedignidade da palavra de Deus e aquilo que nós esperamos para muito em breve e que já se configura na nossa geração. É isso aí, é isso aí. Vamos lá, vamos conversar sobre isso, mas também conosco, para nos ajudar nessa reflexão, recebemos o pastor Ailton Siqueira, ele que é pastor presidente da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Paraíso, Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro. Primeira vez com a gente aqui no Cabeça para Cima, uma honra, pastor, obrigadíssima. Muito obrigado, querida, a honra é minha, um prazer muito grande poder estar com vocês aqui e a nossa intenção nesse dia é poder acrescentar um pouco mais, né? A gente fica muito feliz poder estar aqui e seguros com a presença do nosso querido pastor Edinaldo Carvalho, que é um mestre que tem nos ajudado muito e tem trabalhado bastante nesta área, militando e informando de uma forma muito preciosa, e nós temos certeza que hoje esse povo será grandemente abençoado. Cremos que Deus irá nos abençoar grandemente nesse dia. Amém, amém. Estamos aqui à disposição dele, né, para ser canal de bênção, canal de informação daquilo que ele tem para a gente hoje, né? Amém. Contamos com vocês. Mas, gente, olha, completo o nosso time de hoje. O querido Nilson Carneiro, você também já conhece o Nilson, ele que é seminarista e é professor de História e Ensino Religioso, realmente um estudioso aí da Bíblia, dos assuntos religiosos. Uma alegria enorme ter você aqui. Muitíssimo obrigada. Graças a paz, prazer estar aqui de volta, prazer revê-lo, pastor Edinaldo, Celeste. Também um prazer estar conhecendo o pastor Ailton, já o conhecia de debate da rádio lá do outro lado ouvindo, e hoje tenho o prazer de estar conhecendo pessoalmente. E a todos que estão nos assistindo também, que possamos contribuir para o crescimento, para a edificação, através de tudo aquilo que vai ser exposto. Perfeito. Pois é, né? A gente estava dizendo ali no iníciozinho do programa que normalmente as pessoas que não são cristãs, elas são muito céticas e têm dificuldade mesmo de acreditar nessa história, né? Como muitos dizem, de fim dos tempos, né? Acham até que isso é balela, etc. Mas, na verdade, tem muito crente que também não acredita não, né? Tem dúvida, acha que, né, tem mil explicações. Vocês concordam que tem crente que não acredita também no fim dos tempos? Não tenha dúvida. Aliás, a Igreja de Jesus Cristo hoje está dividida. A metade, eu não posso dizer se é a metade, mas pelo menos um número bem considerável, expressivo, são crentes credos, creem na Bíblia. Outros não creem. Outros leem a palavra de Deus, não compreendem, leem apenas lendo, não estudando, e não entendem muito, e por isso não creem. A cronologia das nações no tempo de Deus. Porque Deus tem um tempo.
Segunda Pedro, capítulo 3, o apóstolo Pedro nos fala, inspirado por Deus, como Deus contabiliza o tempo da humanidade. E o tempo da humanidade, segundo a visão criacionista, já completa 6.000 anos. Só que os 6.000 anos debaixo do comando do homem. O homem, nesses 6.000 anos, né, ou 60 séculos, está no controle, está no poder, está detendo as decisões sobre o planeta Terra e sobre a humanidade. É por isso que a Bíblia fala do dia do Senhor, do tempo da sua ira, do tempo do fim, dos dias dos gentios, a plenitude dos gentios. Tudo isso junto, né, dissecado, quer dizer que o tempo do homem chegará ao fim, ou seja, Celeste, que o tempo do comando do homem sobre as decisões do planeta está cessando. Ainda bem que está, porque os governos estão em crise. A sociedade está em crise. Há um confronto profundo entre os homens e o planeta. Há uma relação quase que leonina do homem com a natureza. Há um conflito no seio das famílias, há um conflito na religiosidade, há um conflito na economia. Então, os conflitos estão generalizadamente estabelecidos, principalmente nesses últimos dias. Ou seja, quanto mais tempo o homem fica no comando das nações do mundo, mais a iniquidade, o pecado e as contradições aumentam ao ponto de que hoje o mundo está armado para o desamor e está armado para a guerra. As nações, por exemplo, falam em paz, 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 mas se armam até os dentes para a guerra. Verdade. Exatamente para poder dar desfecho a esse grande conflito mundial que só vai ser posto fim com a volta de Jesus Cristo. E o profeta Daniel, ele, na verdade, olha, quando eu estiver com o Senhor, eu quero conhecer todos os profetas, mas Daniel, jovem ainda, na corte de Nabucodonosor, recebeu de Deus a revelação dos reinos mundiais, comandado pelos homens da sua época, que era a época de Nabucodonosor, até a volta de Jesus Cristo, passando pela primeira vinda de Jesus e falando a respeito da segunda vinda de Jesus. Vamos já falar sobre Daniel, tá? Espera um pouquinho. Ai, Nilson, você é um estudioso de história, essa coisa toda, né? Como é que a história também, né? História religiosa, você tem essa profundidade. Como é que a história vê essa questão do fim dos tempos? Estamos mesmo nesse tempo do fim? É interessante que a história secular ela não tem essa visão, né? Agora, quando você trabalha dentro da história eclesiástica, dentro da história, numa perspectiva de que Deus é soberano e Ele que rege, né, a história, aí nós temos um outro olhar, não o olhar secular, mas o olhar bíblico, né, que mostra que o mundo tem um início, tem uma plenitude, que é a manifestação do Filho de Deus, Jesus Cristo, e tem um fim escatológico, onde, né, nós teremos o julgamento de todos e de todas as coisas. Eu queria retomar aqui uma fala do pastor Edinaldo, quando ele fala sobre conflito. É interessante, né, que ele deu uma ênfase grande à questão dos conflitos. E o conflito ele se inicia no próprio Éden, né, com o pecado do homem. Ali você tem presente, por exemplo, quando o homem peca, uma rejeição do ser humano, do homem a ele mesmo. Né, quando ele se esconde da presença de Deus, o homem ele passa a não se aceitar. Ele diz, né, porque descobriu que estava nu. Ele também passa a ter uma rejeição com a outra pessoa, né? A mulher que tu me deste, quando Deus cobra, né, o pecado. Ele passa a ter também uma relação hostil com a natureza. Por conta do pecado, Deus fere a terra, e aí então o texto fala que era com suor, com muito labor, que ele produziria os frutos ali da terra. Então, essa questão da rejeição, né, e da rejeição com o Criador, que ele se esconde da presença do Criador. Então, isso se configura um conflito. Qual é o quadro que nós temos hoje, por exemplo, da sociedade que nós estamos inseridos? Né? A sociedade hedonista, uma sociedade onde o prazer é colocado acima de todas as coisas, uma sociedade
pragmática, é utilitarista. Todas as relações que nós temos com o outro está sempre visando a vantagem. O que eu ganho sendo amigo do pastor Ailton, né? Ou seja, uma relação superficial com o outro, pensando em obter vantagem. Uma relação também materialista. As pessoas são valorizadas por aquilo que elas têm, não por aquilo que elas são, né? E quando nós deixamos de ter, nós também deixamos de ser. A relação com o outro é uma relação de coisificação. O ser humano está cada vez mais coisificando o outro. Estamos amando as coisas, né, e usando as pessoas. Então, quando nós olhamos para esse quadro, né, de olhar para o outro, obtendo vantagem, né, de valorizar aquilo que dá prazer, aquilo que dá certo e não aquilo que é certo, nós temos uma sociedade totalmente hostil à mensagem do Evangelho. E as mensagens proféticas, elas vão contra exatamente isso, mostrando que esse quadro ele precisa ter um fim. Existe um Deus soberano que rege o universo e que vai pedir conta de todo esse quadro, né, que os homens têm demonstrado de rejeição ao Criador. Uhum. Queria acrescentar todas essas questões dos conflitos e etc. que vocês já registraram aqui. Há uma frase, né, que eu voltei a ouvir essa semana dentro do contexto de um sermão e que ela tem me incomodado, porque lá no início, a frase é essa, né? Lá no início, os cristãos eram perseguidos por causa do Evangelho. Hoje, o Evangelho tem sido perseguido por causa dos cristãos, né? Tem muita gente aí envergonhando o Evangelho de Cristo e eu acho que isso também faz parte desse tempo ou desse fim dos tempos. Eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo. E aí eu vou para lá, porque senão a gente perde tempo. E a gente volta já já para continuar conversando e entendendo aí a perspectiva de Daniel, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.